Olá, boa noite, boa tarde, pessoas queridas que se inscreveram e aquelas que ficaram sabendo dessa live sobre a saída definitiva do Brasil e a tributação para os brasileiros no exterior. Meu nome é Raike e eu represento hoje o Conselho de Cidadania do Brasil na jurisdição de Barcelona. Falo de Barcelona, mas o assunto interessa a todos os brasileiros que vivem no exterior. Nós temos inscrições de muitos países da Europa, Ásia, Oceania, os Estados Unidos, além da nossa amada América Latina e do querido Brasil. O assunto não é novo, mas está coberto de mentiras, inverdades, ou como quiser chamar. E quem vai nos trazer informações sobre o tema é a Luciana Oliveira. Ela é empresária, palestrante e escritora, com mais de 25 anos de experiência estratégica em tributação no Reino Unido e no Brasil, e em internacionalização de empresas. Ela é especialista em direito tributário. Reconhecida por sua excelência e liderança, ela já palestrou em vários países sobre empreendedorismo, tributação e inovação. Sua trajetória é marcada por prêmios de destaque, como Contadora do Ano, Empresária do Ano e o Guia Londres Award 2025. Além da carreira, Luciana tem um forte trabalho voluntário e social, sendo fundadora da Caring Friends Around the World e integrante de grupos como Mulheres do Brasil, atuando ativamente na diáspora brasileira em Londres desde 1996. Com atuação no Brasil e em Londres, Luciana atende clientes em todo o mundo e vai esclarecer nossas dúvidas com a clareza e a profundidade que o tema exige. E, por favor, Luciana, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela essa introdução aí, bastante completa. Bom, gente, só para não confundir, foi falado direito tributário, eu sou contadora formada em ciências contábeis no Brasil e no Reino Unido, então atuo como contadora há 20 anos no Reino Unido e trato dessa parte no Brasil dos brasileiros que moram no exterior. Vocês vão concordar comigo que no último mês houve uma viralização de vídeos dizendo que a Receita Federal estaria mapeando os brasileiros que não fizeram saída definitiva, que iam tomar os imóveis, que iam tomar as contas. Bom, gente, a própria Receita Federal se declarou a semana passada, fez uma notificação pública que está no website deles, dizendo que a saída definitiva continua sendo um processo necessário para quem mora no exterior, mas que não há nenhuma mudança nos procedimentos deles, que eles não estão planejando mapear quem não faz, quem não fez, e etc. Então, assim, primeira coisa que a gente queria esclarecer é isso. Não houve nenhuma mudança e não existe uma mudança de plano ainda dentro da Receita para mapear quem fez, quem não fez, né? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, gente, a saída definitiva, ela existe como um direito do brasileiro. É um direito do brasileiro deixar de dar satisfação para a Receita Federal brasileira, tá? E eu entendo, nesses 29 anos de ser contadora e de morar em Londres, que as pessoas confundem, ou as pessoas não sabem realmente qual é o processo, ou as pessoas falam que fazem uma coisa e fazem outra. Então, assim, existe muitos mitos sobre esse assunto, né? E muitas dúvidas sobre esse assunto. O que é relevante, o que é verdade, o que é mentira, tá? Então, assim, nós combinamos que vamos ficar só 1 hora. Então, assim, 1 hora para esse tema não é suficiente. Então, eu convido vocês. No último mês, eu fiz 22 lives sobre esse assunto. A maioria delas tem link no meu Instagram, que é Lu Oliveira Contadora. Meninas, se vocês puderem colocar aí para nós, qual é o meu Instagram. Então, é Lu Oliveira Contadora. Então, se você quiser ouvir novamente essa informação, você pode ouvir novamente a informação ou outras lives do mesmo assunto, tá? São 5 milhões de brasileiros, gente.
Então, assim, eu, Luciana, nem consigo atender todo mundo. Então, assim, gente, a gente está aqui com o propósito de esclarecer e dar informação correta e segura, porque eu trabalho com o pessoal de Barcelona há 10 anos, a gente se conhece e eles sabem que eu faço esse trabalho no dia a dia. Né? Então, assim, a gente não está querendo vender serviço nenhum para vocês, a gente está querendo esclarecer, porque vocês vão escolher se vocês vão fazer sozinho esse procedimento, se vocês vão contratar um contador no Brasil, ou se vocês vão contratar um contador em Barcelona, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Londres, não importa onde e quem vai fazer esse processo para vocês, tá? Então, a saída definitiva, ela não passa de notificar a Receita Federal de que você está morando no exterior, tá? É um processo administrativo, tá? E aí, o que eu gosto de trazer nesse assunto é o risco que você está correndo, ou por que é relevante para você, ou para quem é mais relevante, para quem é mais importante. Então, primeira coisa, se você não trabalha, não tem renda, nem no Brasil, nem no exterior, ou seja, Barcelona, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, você não tem renda em nenhum dos dois lugares, você não tem patrimônio, então essa saída definitiva para você, ela não tem o peso que tem para as pessoas que têm investimento, que têm apartamento, que têm renda de aluguel, porque você não está sonegando, tá? Então, para você não é urgente, mas é benéfico fazer, porque até você que não tem nada, se o dia que você resolver voltar para o Brasil, você vai ter os benefícios de quem ficou fora do Brasil. Então, a saída definitiva, ela tem 3 momentos de importância. Quando você sai do Brasil, quando você já ficou no Brasil há mais de 1 ano, mais de 10 anos, 20 anos, ou quando você retorna para o Brasil, para você provar que você estava no exterior, tá? Então, a saída definitiva, quando você só faz 4 anos que você saiu, você pode fazer através do imposto de renda. Outra maneira de fazer é através do site da Receita Federal, que você vai lá e preenche um formulário e faz a saída definitiva. Só que o que acontece quando você faz assim, pura e simplesmente sozinho? Você não sabe qual é a sua situação tributária, você não sabe se tem alguma pendência, se tem algum empréstimo no seu nome, se tem alguma empresa aberta, tá? Porque quando a gente faz esse processo, a gente faz uma busca no CPF da pessoa e a gente descobre qual é a situação. Então, assim, 2 semanas atrás a gente fez um caso que, quando a gente foi ver a situação do cliente, ele tinha 5 anos de pendência de imposto de renda junto da Receita. Tá? Outra coisa que acontece, quando você faz direto no website da Receita, a Receita não te emite um comprovante da saída definitiva. Então, o que acontece? Você fica com essa pendência. Outra cliente que eu atendi essa semana, ela foi na Receita Federal fisicamente e entregou a saída definitiva no posto de atendimento da Receita e, pelo que eu entendi, a Receita não queria aceitar a saída definitiva dela, tá? Outra situação que a gente vê, tem contadores que estão baseados no Brasil, que fazem o imposto de renda da pessoa e simplesmente não querem deixar de fazer, tá? Imposto de renda, gente, é uma obrigação somente de brasileiros residentes. Não existe nenhuma exigência de que você tenha que fazer o imposto de renda se você não mora no Brasil, tá? Não que você seja proibido. Então, vamos lá. Você é sócio de uma empresa no Brasil. Se você é sócio de uma empresa no Brasil, possivelmente você vai ter que fazer. Só que o que a gente experiencia na rotina do escritório é que a maioria dos brasileiros, eles acham o seguinte: eu moro em Barcelona, então, em Barcelona, eu declaro os meus bens na Espanha, no imposto de renda da Espanha. E no Brasil, eu declaro os meus bens do Brasil no Brasil. Então, esse é um erro que a gente tem que eliminar.
Não existe isso. Eu faço do Brasil no Brasil e eu faço da Alemanha na Alemanha. Eu faço do Reino Unido no Reino Unido e do Brasil no Brasil. Você é um contribuinte só, independente do passaporte que você tem. Ah, eu tenho passaporte espanhol, brasileiro e holandês. Não importa quantos passaportes que você tem, tá? Ah, eu tenho visto de residência, também não importa. A competência da tributação, ela é de acordo com o país que você é residente. Então, se você tem uma rotina, se você passa mais do que 90 dias nesse país e você não viaja regularmente, então você vai ser considerado residente daquele país. Então, a sua responsabilidade tributária é no país que você reside, tá, gente? E aí, de novo, uma coisa que falam muito para mim: ah, por que o consulado não me falou para fazer a saída definitiva? Pessoal, a situação da saída definitiva, a necessidade da saída definitiva, ela é uma necessidade individual e pessoal. Por exemplo, a Sandra, né, nossa amiga Sandra de Mallorca, ela tá na Espanha há quanto tempo? 20 anos? E ela vai continuar? Ótimo. Tem gente que vem para o exterior somente por 1 ano. Não, eu vou ficar 1 ano. O meu contrato é de 1 ano. Eu vou fazer um mestrado de 1 ano. Eu vou fazer uma pós-graduação de 1 ano. Se você está no exterior somente por 12 meses e você tem a intenção de voltar para o Brasil, a saída definitiva não faz sentido para você, tá? Outra situação que é muito comum também. Ah, eu já moro há 10 anos, 20 anos. Eu faço a saída definitiva? Faça a saída definitiva. Por quê? Porque não fazer a saída definitiva te remete às obrigações dos brasileiros que moram no exterior. Que moram no Brasil. Então, por exemplo, gente, só para esclarecer, realmente, brasileiro que mora no exterior não tem que pagar imposto sobre o salário que tem no exterior. Não tem que pagar imposto no Brasil. Mas, quando você continua fazendo o imposto de renda no Brasil, como se você morasse no Brasil, para quem faz o imposto de renda, existe essa exigência de você reportar a sua renda no exterior, reportar as suas contas bancárias no exterior, reportar os imóveis. Inclusive, gente, a obrigação de reportar um imóvel que você tenha no exterior, ela tem um prazo diferente. O imposto de renda tem sido normalmente 30 de abril, 31 de maio, até nessa época de pandemia, passaram para junho, entre esses 3 meses, abril, maio, junho, é o prazo do imposto de renda. Só que o prazo de declarar imóvel no exterior é até fevereiro, até dia 29 de fevereiro. Então, assim, tá vendo aí as obrigações que você não quer mais ter? Então, assim, deixar de fazer a saída definitiva, não falar para o Brasil que você mora fora, abre essas obrigações que você não quer ter. Então, assim, no ano de 2025, gente, eu tive muito cliente que me procurou porque eles continuaram fazendo o imposto de renda e começaram a notar que as contas no exterior começaram a aparecer no imposto de renda brasileiro. E o imposto de renda brasileiro, você declara contas, imóveis e investimentos, tá? Eu não sou expert no imposto de renda da Espanha, tá? Que é o maior público de hoje. Mas na Espanha, a gente tem pelo menos uma vantagem. A Espanha tem acordo bilateral com o Brasil. Significa o quê? Se você tiver que declarar nos dois, se você estiver declarando nos dois, se você estiver colocando no imposto de renda espanhol e no brasileiro, você vai ter compensação. Pelo menos você não vai pagar 2 vezes, né? Então, isso é uma coisa boa para quem mora na Espanha. No meu Instagram, se você vê uma postagem com umas bandeirinhas, eu postei lá a lista dos países que têm acordo e que não têm acordo, tá?
Um outro item muito interessante de trazer para nós é a questão da previdência, tá? Não atrapalhe a sua previdência. Você pode fazer a saída definitiva e continuar contribuindo com a sua aposentadoria brasileira ou espanhola ou francesa ou alemã ou do Reino Unido ou dos Estados Unidos, tá? Então, assim, não atrapalha. Então, assim, gente, quando eu tô com um cliente numa consulta individual, né? E vocês sabem como são as pessoas, gente. Eu falo aqui por 1 hora, falei para vocês que tem 22 horas de live no meu Instagram e no meu YouTube, e mesmo assim tem gente que quer a consulta porque ela quer olhar no meu olho, quer ouvir de mim que ela não precisa, ou ela precisa, ou qual vai ser a vantagem, tá? A gente não vai conseguir responder todas as dúvidas individuais, mas eu estou falando para vocês exatamente os assuntos que mais são relevantes na decisão da saída definitiva, tá? Outro ponto interessante, a questão da conta corrente, tá? A conta corrente, ela muda de status. Então, você deixa de ter uma conta corrente de residente para você ter uma conta corrente de não residente. E o que acontece com isso? Os produtos financeiros mudam, tá? Os produtos financeiros que vão estar disponíveis para você mudam, não são os mesmos. E daí você tem que ver banco por banco quais são as regras do seu banco. Eu posso dizer para vocês, até o último dia que eu chequei, o Nubank, por exemplo, que é um banco super popular no momento, ele não aceita cliente não residente. Então, caso você trabalhe com o Nubank, se você fizer a saída, você vai ter que parar de trabalhar com o Nubank. O Itaú, por sua vez, cobra uma taxa administrativa para manter a tua conta, tá? A Caixa Econômica, o Bradesco, o Banco do Brasil aceitam clientes não residentes. E esses bancos, gente, eles são instituições privadas ou mixta. Ou seja, tem gerente seu que não vai fechar a conta, que vai demorar a fazer o procedimento que é feito. Uma coisa que eu posso dizer de boa notícia é que não tem multa para você mudar o status da tua conta. Outra coisa vantajosa, você continua podendo investir. Então, as pessoas que têm investimento com a XP, por exemplo, podem continuar tendo esse investimento. Vocês continuam podendo investir no Brasil ou nos ativos financeiros que vocês têm. Renda de aluguel, essa é uma bem especial. Então, o que acontece com a renda de aluguel, tá? Você fez a saída definitiva, não vai ter mais imposto de renda para fazer e continua tendo a renda de aluguel. Então, com a renda de aluguel, a forma que você passa a pagar seu imposto é através do Carnê-Leão. O Carnê-Leão, gente, não é nada complicado nem sofisticado. O Carnê-Leão não passa de um código de barras, um DARF eletrônico, que tem um código, e aí você vai recolher 15% do valor do aluguel que você está recebendo. Ou seja, o imposto de renda para residentes é 27,5%. E o imposto de renda para renda de aluguel é 15%. Outra coisa que é boa, você não perde o teto. Então, até R$ 2.700, até o dia 31 de dezembro de 2025, você continua tendo esse teto. Então, se você fizer a conta para mim, Lu, a minha renda de aluguel é R$ 2.000 por mês. O que eu vou pagar? 0. Não tem que fazer nada. 0, 0, 0. Entendeu? Lu, minha renda de aluguel é R$ 3.000. O que eu vou ter que pagar? Vai pagar 15% sobre R$ 300, tá? Se você falar assim para mim, Lu, tudo isso é muito complicado e eu não tenho como fazer e eu prefiro que você faça. Nós cobramos no nossa filial do Brasil, a gente cobra R$ 100 para fazer esse cálculo para você. Mas, do fundo do meu coração, eu não acho necessário, porque é a mesma coisa todo mês. É a mesma coisa. Se o seu aluguel é igual todo mês, então todo mês é o mesmo cálculo, todo mês é o mesmo pagamento que você tem que fazer. Não muda, tá? Que mais, gente? Para quem
para quem poupança recebe... no Brasil, Luciana. Quem tem poupança no Brasil. Pode continuar tendo poupança também, tá? O que você não pode fazer é acumular riquezas. Existe um limite de fundos que você pode acumular por ano fiscal, que são R$ 9.999 por ano. Então, assim, se você tiver mais, você precisa remeter esses fundos para o exterior, tá? E para aqueles países que não têm acordo, por exemplo, Alemanha, Reino Unido, você tem que declarar essas rendas brasileiras no exterior. Eu posso falar para vocês aqui, por experiência, o teto no Reino Unido para reportar renda no exterior é 2.000 libras por ano e desde abril de 25 se tornou obrigatório. O limite mínimo para declarar na França, por exemplo, é 0. Qualquer valor que você tiver de renda no exterior, você tem que declarar na França. Na Alemanha, o teto é 800 euros por ano, gente. Olha como que é baixinho. É pouco para receber, mas ainda tem que receber. Da Espanha, eu não sei o montante. Eu até pedi para a Sandra checar com a Ivonete ou com algum outro contador. Eu não sei se a gente tem essa resposta para dizer para vocês, tá? Mas, resumindo, a saída definitiva é um direito para você não ter que reportar seus rendimentos, suas contas, seu patrimônio no Brasil. Porque, assim, os países assinaram um acordo de transparência que chama CRS em 2018. E desde então está ficando cada vez mais óbvio esse alinhamento das informações, entende? Então, assim, sinceramente, para mim, essa questão de você ter investimentos ou ter renda num país e ter em outro, é como você dirigir o carro sem carteira. Alguém vai ficar batendo na tua porta todo dia para perguntar? Não. Mas uma hora, alguém te para e te pergunta o que está acontecendo. Todas as vias de recebimento de receita, online, Airbnb, PayPal, elas são totalmente auditáveis. Gente, não adianta achar, né? Ah, não vou, ninguém vai saber, né? No Brasil tem muito uma atitude assim, porque eu estou alugando um apartamento, mas a pessoa não está declarando. Gente, fiquem atentos. Dia 2 de janeiro de 2026, daqui menos de 2 meses, começa a reforma tributária no Brasil. Então, aproveito essa live aqui para lembrar vocês o que a reforma tributária afeta os brasileiros no exterior. Essa questão do aluguel, principalmente, é uma delas. Porque, a partir de janeiro de 2026, a Receita Federal vai começar a emitir automaticamente o equivalente a CPF para os imóveis, que é o CIB, Cadastro de Imóvel no Brasil. Então, o imóvel vai ter CPF, você vai ter CPF, então, no seu imposto de renda, você vai declarar que mora em um imóvel e ele vai querer saber o que aconteceu com os outros, se tem renda ou não. Então, vai virar um sistema automático. Luciana, tá? Oi. E tem também um dado que as pessoas, não sei, se desconhecem ou esquecem, é que todo o sistema financeiro está interligado, né? Todas as nossas movimentações bancárias no exterior, a Receita tem acesso a isso, não? Assim, não é automático, né? E também imagino que seja para grandes movimentações, né? Para dinheiro grande. Ó, chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu enxergo. Isso, dá uma olhada. Como podemos conferir se a saída definitiva feita pelo aplicativo da Receita ou mesmo do imposto de renda deu certo? Bom, gente, quando você faz, sem você fazer automático, né? Quando você faz com um contador, a gente recebe o comunicado, tá? Outra coisa, quando você recebe esse comunicado, uma coisa que eu quero dizer, gente, uma coisa que eu ouvi dizer que também é muita besteira. Não existe renovação da saída definitiva, não existe saída definitiva que inspirou. Minha saída definitiva venceu. Não, a saída definitiva não vence, tá? Outra coisa, gente, quando você resolve voltar para o Brasil, em algum momento, o dia que você resolver,
você faz a entrada definitiva no Brasil, tá? Então, você pode fazer a entrada quando você voltar. Outra coisa também que é muito importante, mesmo para as pessoas não documentadas, elas podem fazer a saída definitiva, porque a saída definitiva é um processo brasileiro. Ela não tem nada a ver com seus processos no exterior. Outra coisa que falam para mim também: ah, Lu, eu vou fazer primeiro uma coisa e depois a outra. Eu vou primeiro me registrar com a Receita Federal na Espanha, depois eu faço a saída. Não tem nada a ver, gente. O processo pode ser feito ao mesmo tempo nos dois países, ou quantos países você estiver envolvida, tá? Quais seriam as obrigações no Brasil, sendo sócio de uma limitada e comunicando a saída definitiva? Vale a pena ou é melhor ter dupla residência fiscal nesse caso? Tá, ótima pergunta, Fabinho. A questão é a seguinte: se você com a saída definitiva, gente, você não pode mais ser o primeiro sócio, o sócio administrativo, tá? Ela tem esse impedimento. Se você é um dos sócios, não um único sócio, tá? Você pode continuar fazendo. Agora, Fabinho, é melhor ou não vale a pena? Bom, a questão é a seguinte: toda vez que você fizer uma dupla residência fiscal, significa que você vai ter que declarar tudo nos dois países. Se o país do Fabinho for a Espanha, que tem acordo, pelo menos ele não vai pagar duas vezes, vai pagar a diferença. Agora, para quem mora onde não tem acordo, que é Alemanha, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, aí vai ser um problema, tá? Porque você vai pagar duas vezes. E assim, gente, eu sou contadora há 29 anos. Eu ainda não conheci uma pessoa que quer pagar imposto duas vezes. Essa pessoa eu não conheço. Eu já conheci quem pagou e ficou com raiva. Mas querendo pagar duas vezes, eu não conheço. Tem mais alguma pergunta para nós, Reiki e Flávia? Se tem uma casa no Brasil de aluguel e conta poupança, vivo na Espanha há 20 anos, tenho que fazer? Sim, você tem que fazer, e você tem que declarar a sua renda de aluguel na Espanha, e você paga o aluguel com um carnê-leão, tá? Ou seja, você vai pagar menos, gente. Entenda isso. A Célia, obrigada, Célia, por participar. A Célia tem uma casa de aluguel, ou seja, ela está pagando 27,5% de imposto. Como não residente, ela paga 15%. Então, você já tem uma redução do imposto sendo não residente. Então, você já tem uma vantagem financeira aí, tá bom? E se não tem aluguel? Imposto de renda no Brasil e nem renda. Mas tenho renda legal na Espanha que faço imposto de renda. Como funciona? Calma aí. Eu não tenho aluguel. Imposto de... Olha, o que eu entendi aqui, Cláudia, é que a Cláudia, ela não tem renda de aluguel, mas ela faz imposto de renda no Brasil. Então, o que acontece? Ela está fazendo imposto de renda no Brasil, ela mora na Espanha. Então, quando você faz imposto de renda, lá no imposto de renda, se você ler, lá está dizendo que é para você declarar a sua renda na Espanha. Então, assim, a única vantagem que você tem é que tem acordo bilateral. Mas vamos supor, eu não sei, gente, quanto que é o imposto na Espanha? Vamos supor que o imposto na Espanha é 20 e no Brasil é 27,5, você vai ter que pagar a diferença no Brasil. Entendeu? Então, assim, nesse caso, Cláudia, você deixa de ter essa obrigação de declarar a sua renda legal na Espanha no Brasil. Entende? Moro há 30 anos na Espanha, nunca trabalhei no Brasil, porém tenho uma conta no Santander e no Nubank por receber uma herança. O que eu tenho que fazer? Bom, o Nubank, se você fizer a saída definitiva, o Nubank não vai querer mais que você seja cliente dele, tá? Te falo isso. Então, assim, se você tem a herança, você pode continuar com a tua herança, não tem problema, faz a saída definitiva, só que, vamos supor, se você tiver juros, né? Você tem esse investimento que está gerando juros. Então, você vai pagar por carnê-leão. Vai pagar a porcentagem para esse tipo de rendimento através do carnê-leão e não faz imposto de renda e não precisa declarar o que você tem na Espanha. Entende? Então, assim, gente, quando você cai para todos os detalhes, todas as nuances, você vai vendo que não tem por que você não fazer a saída definitiva, tá? E você paga menos e evita que a Receita Federal fique
cobrando ou administrando ou gerenciando as coisas que você tem no exterior. O que a gente tem que evitar, gente, é fazer imposto de renda incompleto, fazer imposto de renda errado. Porque, gente, o que acontece? A partir do momento que você segue fazendo imposto de renda, a Receita assume que você está morando no Brasil. E daí, vamos supor, se você fica mandando dinheiro, guardando dinheiro no Brasil, a sua movimentação financeira ela vai ficar incoerente com o seu imposto de renda, tá? E no imposto de renda existe a exigência de você declarar sua renda no exterior, coisa que você não quer. Entendeu? Agora, gente, tudo bem. Quer fazer direitinho? Quer fazer nos dois? Faça. Não tem problema nenhum. Mas você vai pagar nos dois ou vai pagar a diferença que houver nos países que têm acordo. Outra coisa também que eu também não gosto, gente. Olha, eu amo meus amigos advogados, com todo respeito, e eu indico meus amigos advogados quando tem disputa e quando tem situações para ser resolvidas e dúvidas para ser resolvidas. Agora, sinceramente, não é para proteger minha profissão, mas para mim, decidir saída definitiva não é um caso de disputa jurídica, não é caso de disputa legal, é um direito adquirido seu, é pontual a análise, tá? Então, assim, não tem necessidade. Porque eu vejo muitos advogados fazendo propaganda no Instagram, falando, porque nós temos que ver seu caso, e nós temos que ver se nós vamos conseguir, se vai... Assim, sinceramente, para mim, essa é uma análise pontual, tá? Você mora fora, faz a saída definitiva. A menos que você queira pagar imposto nos dois, a menos que você vai declarar tudo nos dois. É uma decisão pontual, tá? E é questão também, quando posso enviar dinheiro para minha conta no Brasil por mês sem ter problema com a Receita? Quanto posso? Sim, você só pode acumular R$ 9.999 por ano, tá? Então, você não pode acumular riqueza no Brasil quando você faz a saída definitiva, tá? Senão, você volta a ter movimentação financeira. Então, assim, não é coerente. Tá? Não adianta você fazer a saída e ficar mandando dinheiro para o Brasil, gente. Tá? O que mais? Em resumo, grandes fortunas, milionários, super salários, fiquem atentos e não soneguem. Oi, Flávio. Ele está fazendo um resumo da live da Lu. Os mais pobres no Brasil e no exterior, onde a base da pirâmide social são os pobres como nós, zero preocupação. Bom, Flávio, a questão é a seguinte... É um jeito de dizer isso. Mas uma coisa, deixa eu lembrar, então. Se você está assim nessa situação que você não tem muita coisa nem no Brasil, nem no exterior, faz o seguinte, faz uma contribuição voluntária, tá? A Espanha, o Reino Unido, a Alemanha e Brasil têm contribuição voluntária, mesmo para os não documentados. Então, todas essas pessoas podem fazer contribuição voluntária e podem se aposentar. E eu tive a informação da Sandra que na Espanha você pode aposentar nos dois. No Reino Unido também você pode aposentar nos dois, tá? Então, gente, fazer saída definitiva não atrapalha o seu plano de aposentadoria. Você pode ter aposentadoria nos dois. O que mais? Temos mais perguntas? Tem uma aqui da nossa parceira, nossa conselheira Rosana. Queria perguntar, e os bens e o dinheiro que temos aqui, com a saída retroativa, não tem que pagar lá? Desculpa, me fala de novo? Como é que Queria perguntar, e os bens e o dinheiro que temos aqui, com a saída retroativa, não tem que pagar lá? Essa é uma ótima pergunta. As pessoas ficam pensando que é um acerto de conta. Gente, é a seguinte, a saída definitiva... Só um minutinho aqui. Karen, eu vou responder a sua da Inglaterra, tá? Que eu vi aqui no Instagram agora. Isso é uma ótima pergunta. Tem gente que fica inibido de fazer com medo que a Receita te descubra, né? Tô fazendo atrasado, então vou ter problema. Não, gente, a questão é a seguinte, tá? A saída é para dizer assim, Brasil, eu
eu não tenho mais obrigação contigo. Então, o Brasil não vai atrás de você, não vai querer acertar esses anos que você passou. Porque o fato é, gente, a gente nunca pode esquecer disso. O maior fato que a gente tem ao nosso favor é que, de fato, a gente está fora. A gente está fora do Brasil. Então, a partir do momento que você está fora do Brasil, essa é a vantagem que você tem. A Receita Federal também não quer saber de você. Então, assim, você dizer que foi embora em 2025 ou que você foi embora em 2005 não faz diferença. O que faz diferença é você regularizar e deixar eles saber que você foi embora. Porque aí eles não querem saber, porque eles não têm como ir atrás de você. Graças a Deus, né? No Brasil, a gente só precisa da saída definitiva para não pagar imposto no Brasil. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas os americanos não têm essa opção. Americano, quem tem green card, paga imposto até se não morar nos Estados Unidos. Você vai morar lá numa ilha deserta, na Indonésia, e vai ter que pagar imposto nos Estados Unidos, se você tiver o passaporte americano. No caso dos americanos, gente, para você parar de pagar imposto lá, você tem que abdicar da sua cidadania, tá? Você imagina, os brasileiros não gostam de fazer saída definitiva, imagina abdicar de ser brasileiro. Essa é outra coisa, gente. Saída definitiva não tem nada a ver com deixar de ser brasileiro, tá? Eu vi uma pergunta aqui. Ah, não sei. Deixa eu ver agora. Eu vi a pergunta aqui de Karen. Karen falou, deixa eu ver aqui. Tá há 20 anos. Deixa eu ver aqui, gente. Karen, moro na Inglaterra há 20 anos. Tenho investimentos no Brasil e conta no Bradesco. Então, Karen, no seu caso, os investimentos você tem que declarar no Reino Unido. Então, assim, você vai pagar imposto 2 vezes. Se você deixar no Brasil, você vai pagar os impostos do Brasil. E se você mesmo você morando no Reino Unido, você vai pagar no Reino Unido também. Então, no seu caso, que não tem acordo, você trazer os seus fundos para o Reino Unido fica mais barato para você do que pagar 2 vezes. Tá bom? Luciana, tem muita pergunta por todos os lados. Então, a gente vai prometer, ou quem quiser, quem precisar das respostas, que busque o teu Instagram, né? Que tem muita coisa ali. E gente, outra coisa para dizer para você. vocês. Sugestão? Quinta-feira eu tenho uma live com o Grupo Mulheres de Brasil, Londres, que vai ser no mesmo horário de hoje. Quer dizer, 8 horas UK, 5 horas Brasil, ou seja, 7 horas Espanha. Essa vai ser sobre a reforma tributária no Brasil, como afeta os brasileiros no exterior. Eu tenho outra live com o Canadá semana que vem e uma live com Boston. Então, se vocês quiserem ver de novo a live, tá aí. E tem as lives que eu falei, as outras 22 lives que estão salvas no Instagram e no YouTube, com várias respostas, tá bom? E tem muitos artigos também que eu publico no meu website. Eu tenho feito isso há 29 anos, então tem muita informação. De verdade, a legislação não mudou tanto, tá? Na verdade, é o que eu falei, gente. Viralizou essa notícia e as pessoas ficaram preocupadas. Mas a saída definitiva, ela é mais fácil, mais simples do que todas as informações que a gente se preocupa para decidir se faz ou não. Sinceramente. Olha, não tem um cliente meu que eu atenda que não fale assim, ai, meu Deus, que alívio. Ele sai da consulta assim, ai, que bom, graças a Deus. Aí faz a saída, ai, graças a Deus. E para te falar a verdade, quem fez a saída não quer mais ouvir falar nesse assunto, porque tem gente que já fez faz 10 anos, 20 anos, né? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Doutora Ivana. Obrigada, doutora Ivana. Se depois de fazer a saída definitiva eu quiser adquirir um imóvel no Brasil, ótimo, adorei, doutora Ivana, ainda bem que eu peguei essa aqui. Com certeza você pode comprar imóvel da mesma maneira. Pode comprar imóvel da mesma maneira. Então, não tem impedimento. Seu CPF não fica irregular, seu CPF não fica, como é que eles falam? Cancelado. Não tem nada disso, gente. Eu não sei por que tem gente que fica contra a saída definitiva. Porque a saída definitiva, ela nos ajuda. Tá? Você paga menos, você tem que dar menos obrigação, menos. Isso que é live. Qual é a próxima? Viva os conselhos. Muito boa, Flávio, obrigado.
e que o Itamaraty se mova para fazer mais acordos de reciprocidade nos países onde não há. Verdade, Flávio. O de Londres, o do Reino Unido, está assinado desde novembro de 2022 e ainda não entrou em vigor. Acredita? O que mais? Deixa eu ver aqui. Como pagar meus débitos? Ah, pronto. Ótimo. Gostei dessa aqui. Isa, obrigada. Gente, outra coisa que me perguntam muito. Tem o financiamento da casa própria. Posso fazer a saída? Pode. Tá? Você só muda ou paga ou transfere a forma que você vai pagar. A empresa do seu financiamento, ela quer que você pague o imóvel. Tá? Então, não importa se você tem a saída definitiva. Outra coisa também, gente. Transferência de dinheiro, compra de imóvel. Eu comecei a observar que as instituições no Brasil estão pedindo o comprovante da saída definitiva quando você compra imóvel, quando você vende, tá? Andei fazendo umas saídas definitivas aí de urgência, porque a pessoa tá para assinar a compra do imóvel e precisa do comprovante. Lembrando de novo aquilo que eu disse, não precisa renovar, e não expira, tá? Outra coisa também, não existe... eu fiz a saída e continua fazendo o imposto de renda. Não, gente, se você tem a saída, você não tem mais a demanda do imposto de renda. Quem ainda faz imposto de renda não tem saída definitiva. Outra coisa, contador que fez a saída e não te deu o certificado da comunicação. Isso também não existe. Não existe. Assim, da forma que os contadores devem fazer, a gente sempre tem o certificado para provar para você que foi feito. Quando você faz sozinho, a receita não te dá. Mas quando a gente faz, a gente consegue sim, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Claudiane Goulart. Suponhamos que nós, simples trabalhadores assalariados, somos notificados pela Receita Federal. Em que essa situação nos pode dar problemas? Há bloqueio no passaporte? Esse é o pavor. Bom, a questão é a seguinte, gente, como eu disse, a saída definitiva ela é para mostrar para o Brasil que você não está lá mais. Então, assim, se isso acontecer, você vai ter um processo. Aí sim você precisa de um advogado. Aí você vai ter que contratar um advogado para conseguir provar e mandar todas as evidências. Aí tem lá umas 20 itens na lista de documentos, que a gente também já passou por esse processo, porque processo administrativo junto da Receita, o contador pode fazer. Então, assim, você vai ter que mandar 20 evidências para provar que você não estava no Brasil. Gente, é isso que a gente tem que concentrar. Nós não estamos no Brasil, então é muito mais fácil. Tem muito brasileiro que mora no Brasil que finge que não mora no Brasil para não pagar imposto. Então, assim, a parte mais difícil da saída é o fato de você estar fora, tá? Então, a partir do momento que você está fora do Brasil, aí você tem o direito de fazer a saída. Adorei outra pergunta aqui da nossa Mara Deros, minha amiga. Parabéns pelos seus títulos. Nossa, ela é técnica de futebol de salão feminino, galera. Então, Mara, querida, de menor também precisa dar a saída definitiva? Gente, de menor, tá? Considerando que ele vai ser um herdeiro seu para aqueles que têm imóveis e têm bens a passar, eu faria, mas não é tão urgente. Porque se a pessoa, por exemplo, o filho da Mara, nunca morou no Brasil, não tem conta corrente, não tem bens, não tem nada... Então, assim, não é um risco de estar pagando 2 vezes ou não. Volta naqueles casos que a gente falou no início, dizendo se a pessoa não tem nada, se a pessoa não tem nenhum imóvel, então o risco dela ser multada ou dela ser punida financeiramente é muito menor. Outra coisa também que é importante, gente, só negar imposto tem um termo menor do que é uma falta, não é um crime civil, tá? Então, assim, sonegar imposto eu esqueci qual é a palavra, gente. Como é que fala? Que não é crime, você cometeu você fez alguma coisa, você fez um fato errado. Nossa, não sei como falar isso em português, não. Esqueci. Você fez você fez um fato errado, mas não é crime, tá? Você não é levado para a corte porque você fez um crime. Não é um crime,
mas é uma quebra de norma, tá bom? Tem mais pergunta, galera? Deixa eu ver. Quem é isento de imposto de renda, faz sentido fazer a saída? Então, aí, doutora Ivana, eu quero saber por que você é isento. É isento porque a sua renda é menor do que o valor do teto? Então, você tem renda. Se você tem renda, faz sentido fazer a saída definitiva. Porque essa renda também vai ser declarada no outro país, entende? Então, assim, ser isento de imposto não quer dizer que você não tenha renda. Eu diria que a saída não é urgente para quem não tem renda nenhuma. Não ser isento de imposto não quer dizer que a pessoa não tem renda, tá? Fábio, vamos lá. Moro na Espanha há 14 anos. Não tenho nenhuma renda no Brasil, nem empréstimo, nem investimento. Tenho apartamento próprio na Espanha e pago meus impostos. Pronto, adorei, Fábio. Obrigado. Olha, o Fábio, ele não tem renda, mas ele tem um patrimônio. Aí a pergunta que vem, ele anda dizendo para o Brasil que ele tem esse patrimônio? Porque ter patrimônio no Brasil obriga a fazer imposto de renda. Entende a incoerência, gente? Fábio, ele realmente não tem nenhuma renda que está gerando imposto. Mas o fato dele ter a casinha dele na Espanha, se ele não avisa para a Receita que ele está fora, ele teria que dizer para a Receita que ele tem um imóvel. E, de novo, aí eu trago para vocês as nuances. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, na França, você paga imposto por ter imóvel. Só o fato de você ter um imóvel já atrai pagamento de imposto todo ano. Entende? Tem como fazer a saída definitiva por internet? Rose Claire. Querida, eu falei isso no começo. Tem como fazer, mas não gera o recibo, não gera o comprovante. Essa é a parte que eu fico incomodada, entendeu? Porque aí você fica sempre no limbo. Quando a saída retroativa é recomendada, quando é o melhor declarar com a data atual? Gente, é o seguinte, não existe essa questão de você fazer retroativa. A Receita Federal não permite você fazer retroativa. O que acontece? Todo ano tem um ano fiscal. Todo ano é ano fiscal. O ano fiscal no Brasil é de janeiro a dezembro, tá? Então, a gente manda o imposto de renda em abril do exercício anterior. Então, assim, não é possível você fazer algo agora com a data de 2000. A doutora Ivana saiu 20 anos atrás, em 2005. Não tem como eu fazer lá, submetido com 2005. Não tem como. Mas, na comunicação, a gente fala. Então, assim, o processo são duas fases. A primeira fase, a comunicação da saída, é a segunda, a declaração da saída. Então, são dois passos. À medida que você faz a comunicação, você vai ter a demanda da declaração, da última declaração, tá? Outra coisa também, gente, de termos. A Receita pede um procurador. Esse procurador não é alguém que tenha que ter sido nomeado formalmente no cartório. É simplesmente um ponto de contato. Eu acredito que quando esse sistema começou, a gente não tinha essa facilidade de WhatsApp, celular, e-mail. Então, assim, eles pedem que a gente indique uma pessoa que vai ser o seu ponto de contato, tá? Chegou mais uma pergunta e eu preciso avisar que faltam só 10 minutos para terminar. E a pergunta é interessante, que é sobre a Previdência Social e a aposentadoria. Como é que funciona para aposentados, por exemplo? Ótimo. Então, Previdência, tá? Vamos tocar esse assunto de novo, porque a gente deu uma pincelada, mas a gente vai continuar. Bom, fazendo a saída não atrapalha a sua Previdência, seja privada ou estatal, não tem problema. Outra coisa, se você não trabalha e quiser fazer contribuição voluntária para se aposentar, seja na Espanha, ou na Inglaterra, ou no Brasil, você pode, mesmo com a saída definitiva, tá? E se vocês quiserem, eu tenho uma advogada que eu trabalho com ela, que ela mora em Minas Gerais, já morou em Londres, e ela cobra uns valores que eu acho acessíveis de todos que eu já comparei, em reais também, então ela divide pagamento se vocês quiserem. Uma outra coisa também que eu não falei ainda hoje. Gente, quem está vivendo na Espanha com aposentadoria brasileira, tá? O ano passado, em outubro de 24, a gente ganhou no tribunal
federal, que não tem mais que cobrar aqueles 25%. Então, caso você tenha esse problema, ou algum amigo seu tenha, pode entrar de forma retroativa para pedir esses 25% que foram descontados da sua aposentadoria nos últimos anos, tá? Acho que pode voltar 4 anos, se eu não me engano. Então, na Previdência é isso. Estatal ou privada, não tem problema fazer a saída. Você pode fazer uma contribuição voluntária para se aposentar em todos esses países. Você pode se aposentar nos 2 países ao mesmo tempo, seja o Brasil e que você está. E essa questão de não ter mais que pagar os 25% se você está recebendo a aposentadoria brasileira e morando no exterior. Tá bom? Deixa eu ver se eu quer deixar um e-mail de contato para quem quiser te fazer as perguntas por e-mail? Claro. Meu e-mail é luoliveira@macgi.com. Gente, está tendo tanta demanda, eu não sei, eu acho que eu vou estabelecer lá uma consulta, assim, para ficar mais barato a consulta, acho que eu vou colocar assim 3, 4 juntos, sabe? Pelo menos para ver se as pessoas conseguem tirar as dúvidas por um valor mais acessível, menor, né? Mais acessível. A Sandra está aqui, tá aqui comentando que é para falar que, com relação à Espanha, as pessoas devem procurar um gestor espanhol para se consultar, né? Repete o e-mail, a Flávia está pedindo. Tá, Lu Oliveira. Onde você escreveu? myacgi.com. Gostei de uma pergunta que apareceu aqui, gente. Deixa eu ver. Quanto à venda de um imóvel, se paga ganho de capital? Sim, tá? A venda de imóvel, gente, ela atrai esse imposto, ganho de capital. E daí, com os países que têm acordo, né, ou equivalência, né? Lembrando, gente, que o Reino Unido é unilateral o acordo por enquanto. Então, se você pagar ganho de capital no Brasil, você só paga a diferença no Reino Unido se houver alguma diferença. Mas, mesmo com a saída definitiva, isso é bem importante da gente frisar. Mesmo com a saída definitiva, se caso você tenha alguma transação no Brasil que atraia imposto, você vai continuar pagando esse imposto. Só que você vai pagar uma tarifa menor e você não vai mais ter que fazer imposto de renda. Então, você paga quando a transação acontece. Lembrando, gente, que no Brasil, quando você vende o imóvel, você tem 30 dias para pagar o imposto. E no Reino Unido você tem 60 dias. Na Espanha, vocês sabem quantos dias que paga o ganho de capital quando vende imóvel, meninas? Então, assim, essa pergunta, obrigada, Iona, eu adorei. É só lembrando que existem diferentes tipos de imposto, né, gente? Então, renda de aluguel é um tipo de imposto, aposentadoria é outro tipo de imposto, venda de imóvel, outro tipo de imposto, herança, outro tipo de imposto, tá bom? Tá, eu vou repetir uma coisa, que é que as pessoas têm muitas perguntas e a gente está em muitos canais, então a gente não vai dar conta, a gente não está ignorando ninguém, não é por ignorar, é simplesmente que não dá para responder todo mundo, e eu vou pedir para a Flávia colocar de novo o teu e-mail, e quem puder e quiser entrar em contato com a Luciana, passa ou no e-mail ou no Instagram dela, que é Lu Oliveira Contadora, é fácil de encontrar, e ela está se comprometendo a responder. E assistam as lives no Instagram dela, que também tem bastante coisa por lá, né? Tem um monte de live gravada. Eu vou ver com as meninas de Barcelona. Muito obrigada pela atenção de vocês. O nosso post teve 73 mil visualizações, né? Então, assim, é um assunto. O importante é você saber que a saída definitiva é para te ajudar, não é para te atrapalhar. Ela não tem nada a ver com o seu direito de ir e vir do Brasil, ela não tem nada a ver com a sua cidadania e ela não tem nada a ver com a sua aposentadoria também. Então, ela não tem nada que ela tire o seu direito. Ela simplesmente faz com que você não tenha mais que dar satisfação para o Brasil sobre os seus rendimentos no exterior, tá?
Então, Muito assim, bom. ela não necessariamente vai evitar a bitributação, né? Uhum. Porque, assim, ou os países têm acordo ou eles não têm. Por exemplo, com a Espanha. A Espanha tem acordo, então você não vai pagar duas vezes. Talvez você pague só a diferença de uma alíquota de um país comparado com a do outro. Sim. E eu também vou ver com as meninas, porque né, tem tanta pergunta e foi Tem, tão bem organizado, e a gente está em 8 canais agora. Então, exato. assim, talvez a gente possa marcar outro dia, né, Reiki? Podemos, é só agendar. Precisamos agendar. Podemos sempre. Não é? Informação é tudo, não É. Então, foi um prazer falar com vocês, gente. Sim, Eu foi muito tenho no meu bom. YouTube também, assim, numa boa, gente. Não é que eu não quero atender, eu quero atender todos vocês. Claro, Se vocês claro. Nosso quiserem, vão marcar interesse, consulta, mas claro. para tipo, viabilizar a informação, a gente fez essas lives. Então, tem Exatamente. muito material. E a partir de amanhã, essa live de hoje vai estar gravada no YouTube do Conselho de Cidadania também. Hoje não foi possível, Obrigada, mas a Conselho de partir de amanhã está Obrigada, lá. Sandra, Reiki, Flávia, Sim. todas as envolvidas. Obrigada, Rebeca, por participar. Doutora Ivana, Flávio Carvalho também fez um monte de pergunta. Muito obrigada, Paulo Barbosa. Foi um prazer estar com vocês. E tem muita informação aí disponível no meu Instagram e no YouTube também, tá bom, gente? Ok. Muito obrigada, Luciana. Até a Obrigada. próxima.